Nós estamos mais uma vez aqui nos estúdios da Agência Ômega, no Digocast, e hoje eu tenho o prazer de receber a Dona Leda. A Tia Leda, como todo mundo conhece, eu sempre conheci como Tia Leda. Né? Ela que foi professora, foi policial civil aí por alguns anos. Né? Seja bem-vinda aos estúdios da Agência Ômega, seja bem-vinda ao Digocast, Tia Leda. Muito obrigada pelo convite e boa tarde. Boa tarde, Dona Leda. Dona Leda, amambaiense, né? Amambaiense, né? Amambaiense, sou amambaiense da região do Sertãozinho, filha de agricultor daquele local. Vim com uns 10 anos para a cidade de Amambai. E como é que foi a sua infância em Amambai, Dona Leda? A minha infância foi uma infância muito gostosa, com meus irmãos. Não sou filha única e brincávamos junto, tínhamos amizade bastante, estudávamos, graças a Deus, que nossa mãe sempre prezou pelo estudo, assim como nosso pai. E conheço a Amambai quando não tinha asfalto. E tomava banho no Panduí. Olha, Panduí, junto com a mãe que cuidava, tinha muito medo de a gente se afogar. Mas tomávamos banho no Panduí, tinha aquela piscina do Vitencler também, que a gente costumava ali, era o nosso divertimento. O Vitencler, né? Todo mundo fala dessa piscina. Eu não cheguei a conhecer nos auges, né? A gente ia lá depois, quando acabou, pra pegar sapo e depois que ia nas barrocas, ficava por lá no Vitencler. Mas era um divertimento. Era um clube legal lá, Dona Leda? Era, para nossa época, ele era assim bastante rústico, era. Mas para nós, jovenzinho, era um espetáculo. Tia Leda, você é casada, casou? Como é que foi? Eu costumo falar que eu casei velha e fiquei viúva nova. Eu casei com 28 anos e fiquei viúva com 29. Meu marido morreu afogado. Casei com um rapaz de Campo Grande. E aí já voltei para casa da minha mãe. Minha mãe falou, filha, a viúva é junto com a mãe. Aí fiquei morando com minha mãe. Após 8 anos, eu conheci uma pessoa, um viúvo também, e acabamos casando. Aí, quando eu já estava entrando na polícia. E é casada até hoje? Ele faleceu e hoje eu sou viúva por 2 vezes e disponível. O bom é a pensão. É desse jeito, a Dona Leda. Olha, ô Raul, a tia Leda botou 2 maridos no carro. Tô bastante com receio, porque diz que não se coloca 3, né? Mas a pergunta é, foi você quem deu os tiros ou não? Olha, graças a Deus que o crime foi bem apurado. Um morreu afogado no Rio aqui da Ana, meu primeiro marido, né? Uhum. Inclusive trabalhava no Tribunal de Justiça, então não tem dúvida. E o outro morreu de Covid. Eita. Morreu de Covid. Então é recente. E a gente brincando. Sim, em 2020 ele faleceu. Eita. E a senhora ficou com Covid também? Pegou? Como que foi? Eu peguei Covid e tinha na lista de possível pessoa que faria óbito, porque eu sou diabética e as comorbidades, né? Falavam assim, a Dona Leda talvez não resista também. E eu tomei, assim, doses cavalares de vitamina C, comia fruta o dia inteiro e alface, verdura, não parava de me alimentar. Isso é só essas coisas. E, graças a Deus... Diz que vaso ruim não quebra fácil, tia Leda. Eu acredito que sim. Eu acredito sim. De certo falou, vou deixar ela viúva mais uma vez. Eu acho que tem que ir pro terceiro, viu? Aí é um caso assim que eu já estou com 64 anos, a gente brinca tudo, mas o casamento é algo muito importante na vida da mulher e tem que saber como se relacionar, né? Dona Leda, nós estamos aí no mês de março, no mês da mulher, né? A gente sabe que você foi professor, você começou no magistério primeiro, né? Mas você fez um concurso para a Polícia Civil e virou policial civil, né? Como é que foi essa transição para a senhora?
Eu iniciei minhas atividades laborais com 18 anos. Comecei trabalhando no Estado, na educação, secretariei a Escola do Felipe por muitos anos. Gostava muito do que fazia. Nos últimos tempos da minha profissão na educação, eu trabalhei no núcleo educacional, fazia no departamento pessoal, contava o tempo de serviço dos professores. E ali eu ajudei muita gente a aposentar. Um certo dia apareceu a sindicância administrativa e me nomearam secretária da sindicância. Os assessores jurídicos da Secretaria de Educação vieram na agência e eu passei a exercer a secretariar com a doutora Maria de Lourdes do Espírito Santo, que era a advogada que vinha colher depoimento dos professores. Com licença. Aí ela falava, resumia o assunto que aconteceu e eu digitava. Uhum. E eu fui gostando daquilo, achei super interessante. Falei, e eu gosto muito de legislação. Eu colecionava as legislações estaduais na época. Eu tinha de todos, praticamente diário, né? Diariamente eu recortava a parte da educação e guardava. Era um monte de diário que eu tinha. E aí, eu olhando aquilo, me sentia assim, com vontade de fazer um concurso para aquele cargo. O que eu poderia fazer? E aí elas saíram dali uns 15 dias, mais ou menos. A doutora ligou e falou: nós queremos a Leda aqui na Secretaria de Educação. Gostamos do trabalho dela, ela trabalhou muito bem, secretariou muito bem o serviço e nós queríamos que ela viesse para cá. Aí, na hora, eu pensei e tal, e acabei não aceitando o convite. Mas ficou na minha cabeça aquilo lá. Aí, num certo dia, eu fui designada para atender o PDV. E também veio um documento junto que era para concurso público. E eu olhei aquele do concurso público assim, e olhei escrivão de polícia. Interessante aquilo foi. 50 vagas no estado para escrivão de polícia tinha na época. E foi o meu amigo de academia, inclusive escrivão, que eu tenho uma amizade, um respeito por ele, o Adelso René Dutra da Mota. Um carioca que chegou em Amambai. Aí ele foi fazer a inscrição. E falou, eu vim fazer a inscrição, que eu já fazia junto a inscrição também ali. Uhum. Aí ele falou, eu vou fazer para escrivão. Aí eu falei, mas o que mesmo que faz o escrivão? Aí ele, em poucas palavras, definiu, porque ele já estava estudando para escrivão. E eu achei interessante. Saí dali, fui na delegacia. Falei, vou lá ver como que é. Cheguei na delegacia, estava a papiloscopista, que era uma menina, né? A moça muito sorridente, a Luzinete. Me recebeu lá sorrindo, sabe? Eu falo, o sorriso da Luzinete me ajudou muito. E aí ela foi me falando o que o escrivão fazia. Falou, não, e você vai ter a vantagem que o escrivão trabalha sozinho. Você vai ter uma sala que vai chamar cartório. E me explicou tudo, me levou a mostrar o escrivão. E conheci o meu grande amigo, que hoje está com Deus, o Alvir, né? O Alvir é uma pessoa maravilhosa. Aí falou, faça, Leda, é muito bom. E eu, daquele dia em diante, comecei a estudar. Coloquei na cabeça que eu seria escrivã. Aí falei para minha mãe, a minha mãe falou, nossa, é muito perigoso, minha filha, é perigoso, polícia é perigoso. Aí eu falei, mãe, mas o escrivão vai trabalhar lá dentro, expliquei e tal. E meu pai falou, mas é ter muita inimizade, minha filha, e muito perigo. Mas você que sabe. Fui resumindo, fiz o concurso, fiz a inscrição, né? Fiz o concurso em Ponta Porã. Fui muito bem classificada. Aí chamaram para academia. Fomos fazer academia, passamos, eu e o Adelso aqui em Amambai. Fomos para fazer academia. Chegando lá, que ralo, viu? A educação,
você mexe bastante com o intelecto e tal, mas ali você passa por situações que tem horas que você pensa, será que eu vou dar conta? Porque a academia, eu gostaria de deixar bem claro para quem nos ouvir, para você, Rodrigo, que a academia ensina tudo que é bom, tudo que é de bom. Você que faz uma academia, você sai de lá preparado. Preparo, você tem uma prova teórica muito elaborada, extensa, posso dizer porque eu sou do magistério. Tem uma prova psicológica super completa. O tempo todo que você faz academia, você está sendo analisado. Tem a prova prática, que, olha, eu emagreci 8 quilos, porque eu sempre fui assim gordinha. E chegando lá, meu Deus. E tem uma grande vantagem, que ali é homem e mulher passam pelo mesmo teste. Por isso que eu digo que a mulher policial, ela é uma mulher preparada em teoria, em prática, em psicologia, que sai de lá em condições de usar uma arma de fogo e uma algema. E sai. Agora, resta saber se você vai seguir aquilo que você aprendeu. Porque eu falo que tudo que eu apliquei na polícia, tudo que eu vivi na polícia, eu aprendi numa academia com excelentes delegados professores, que a todo tempo estão à disposição da gente. Não tem assunto que posteriormente a gente vai tratar que não seja comentado na academia. E as recomendações, a ética, em tudo nós temos preparo. Nós temos preparo para fazer esse trabalho. Agora, se você vai aplicar esse preparo ou não, aí é com cada... Aí cada ser humano, ele se encarrega de erguer a mão, fazer um juramento, cumprir ou não. Então, é muito mais a gente... Eu sou feliz com a polícia, gosto de ser policial, amo a preta e branca, que representa o preto à noite e branco o dia, que quer dizer que nós temos que trabalhar, se comprometer a trabalhar diuturnamente, não tem aquele de dizer, é à noite, eu não vou fazer. Se você não fizer, você não está cumprindo com o seu juramento. Você não pode ter horário, não pode ter dia e não pode ter diuturnamente. Melhor esclarecendo. Então, é isso aí. O juramento diz isso. O juramento diz, e nós temos que defender as pessoas, proteger pessoas e bem, aplicar a lei para que haja justiça. Porque se você souber da lei, não aplicar, não vai acontecer a justiça. Então, nós temos que aplicar a lei para que haja a justiça. E, dona Leda, quando você assumiu a delegacia aqui, né, como policial, como escrivã, quem que era o delegado? Quando eu assumi a delegacia, o delegado era o doutor Roberto Duarte Farias. Quando eu cheguei, eu e o Adelso, nós 2 escrivãs chegamos, o doutor fez uma escala de plantão, uma semana cada escrivão ficava de plantão. Então, uma semana eu, outra semana o Adelso, outra semana o Alvir. Diuturnamente. Quer dizer que você 24 horas por dia. Chega às 8, que o horário da polícia é assim. Chegava às 8 horas, saía às 12 e voltava às 2 da tarde e saía às 6 horas. E ficava à noite sobreaviso. O sobreaviso é o seguinte, você vai na tua casa, aproveita, toma seu banho, faz um lanche, come alguma coisa, se você gosta de jantar, prepara tua janta rápido. Porque vai ser chamado. Vai ser chamado. Vai ser chamado. Olha, tem noites que o escrivão dorme pouco. E no outro dia ele tem que trabalhar. Então, o que eu mais senti no começo foi a mudança de fuso. Meu metabolismo sofreu a mudança de horário, de fuso horário. Porque às vezes, claro que às vezes quando
você chega e dorme meio-dia, porque você acaba passando, tem do que ter apoio, pessoas na tua família para me apoiar. Isso minha mãe me apoiava muito. Quando era época de plantão, semana de plantão, ela falava: vem almoçar, minha filha, e dorme um pouquinho, porque ela já sabia da minha rotina. Então, mulher ajudando mulher, né? Ela foi assim uma guerreira comigo o tempo todo. E aí eu fui fazendo esse serviço. E o doutor Roberto pensava assim, ela como mulher, ela não vai ter essa vontade de trabalhar. Aí um dia ele chegou e falou para mim assim, falou: eu quero falar com você. Falou: estou gostando do seu desempenho, suas atividades estão excelentes, você tem uma experiência muito boa, eu vou lidar com o pessoal, porque eu vim de uma escola. Isso eu devo ao Felipe, que é minha base de vida funcional. Felipe de Bru foi minha base de vida funcional. Aí eu cheguei e falei: obrigada, doutor. Falou: mas tem uma. De hoje em diante, eu vou te designar para você atender mulher que tenha qualquer problema de violência com a mulher, vai ser você. Aí, tudo bem, doutor. Mas não vou te tirar do plantão, porque não tem mais escrivão para isso. Aí, foi um O fumo foi logo, sabe, né? o elogio foi de agradecer. Agora, a determinação foi de ser pensada, né? Mas eu, na hora também, tudo bem, doutor. Ele falou: porque eu sinto aqui a dificuldade que as mulheres têm em comunicar os crimes, principalmente quando se trata de um estupro. E é verdade. Aí eu comecei a trabalhar e ele no outro dia publicou no Gazeta, fez uma matéria, colocou até a minha foto junto e abrindo a delegacia para o atendimento à mulher. Olha, deu uma repercussão tão grande, já apareceu mulheres da sociedade que tem bastante participação se colocando à disposição, e junto com essas mulheres nós fizemos uma sala. Tinha sofá, olha, tudo que era que você imaginasse, a sociedade amambaiense abraçou a causa. O comércio ajudou. E o doutor Roberto completou aquilo que estava faltando em termos de computador, até me arrumaram um computador na época, porque eu fiz a prova na datilografia, eu sou escrivã de datilografia. Passei na datilografia, foi assim. Você conheceu máquina de escrever ou você não era desse tempo? Eu não cheguei a estudar com máquina de escrever e tal, mas lá onde meu pai trabalhava tinha. Então eu, tipo, dava uma futricada. Eu achava legal. Você lembra da Gelsa? A Gelsa Flor? Lembro, A Gelzinha, né? Sim. Ela que dava aula de datilografia em Amambai, lembra disso? Eu fiz, olha, e eu tinha um medo de errar histórico escolar, eu digitava, datilografava com todas as... Foi o que me ajudou. Que chegando lá já, de 50 escrivães, a maioria reprovou por causa da datilografia. Nós formamos em 32. De 50 vagas? De 50 vagas, 32 só. Eita. É. Pouca gente, né? Pouca gente para a época, muito pouca mesmo. Mas as pessoas não tinham um estigma, assim, de ser policial na época? Porque região de fronteira, ser policial, mesmo sendo escrivão, né? Eu acredito que uma das coisas que ele era muito exigido, inclusive foi dos concursos mais difíceis que a academia foi, assim, rigoroso. É a questão da prova de datilografia, foi muito difícil. Segundo, tinha que tabular a máquina e em pouco tempo tinha, olha, nós conseguimos esses 32 porque uma concentração muito grande. Então, teve gente que estava nervoso, se desconcentrou e não conseguiu. Depois, tentou fazer novamente, mas eles não consideraram.
Não Mas considerar a segunda chance. tem Não que tinha tabular, segunda tem que chance. tabular uma máquina de datilografia. Não. Puxar. O que é Cara, tabular? agora Tabular tá- é recarregar a máquina? Não, tabular Não. é você. Não, eu quero um dia que vocês vejam, se vocês tiverem oportunidade, o que é uma máquina de datilografia. E o escrivão, ao vir, Eu tenho uma é o guardada. principal. Eu tenho uma Olivetti, daquela Tem. pequenininha para Você cinzinha. chega lá, tenta já. Fala, e tenta, ali vem tabular, não sei o quê. Aí um pouco tem que fazer isso, e se você não tabular, não bate Não as, bate. O tabular é como se você definir as margens lá no as Photoshop, margens, entendeu? exatamente. Você define margem da esquerda entendi. e da direita. Alinhado. Aí quando chega lá, a máquina trava para você não passar. Uhum. E o pior, você tem que calcular onde que vai ser, porque não tem separação de palavra igual Entendi. tem no computador. Entendi. Então, se você começasse a escrever uma palavra, tinha que ter a separação silábica correta. E aí É. tinha que usar hífen. Ah, entendi. E na época não tinha, para fazer um flagrante, por exemplo, você tem que estar escrevendo, não pode ter mais que 3 digos, você não pode rasurar, não existe rasura em inquérito policial. Você tem que colocar digo, ou o escrivão faz uma certidão depois dizendo que tal palavra, em tal linha, tal, aquela que é uma certidão Aham. mais antiga do mundo, né, que tinha. E eles pegavam, olhavam, seus delegados já, Colocado. infelizmente, para casa. Então, daí nós conseguimos, chegamos, fomos bem recebidos, o doutor Roberto fez esse início de atendimento da mulher, e foi em 1999, 99, e aí teve o movimento das mulheres de Amambai, MMA, começou a ajudar. E ali se implantou atendimento diferenciado da mulher em Amambai, que tem, inclusive, que teve até a vinda da Maria da Penha, né? E posteriormente eu saí de lá como pessoa que atendia exclusivamente as mulheres. Deu repercussão estadual isso tudo, né? Na época, não foi? Deu porque nós tivemos, assim, um índice bom de atendimento e tivemos, assim, Amambai, daquela época até os idos de 2015, 2016, não tinha praticamente homicídio. O Raul, diga-se de E passagem. até hoje, né, graças a Deus, o ano passado nós infelizmente tivemos um abusozinho com 2 feminicídios, né? Mas nós conseguimos controlar, graças a Deus. Eu trabalhei como mulher, mas nós tínhamos uma equipe de homens comprometido com a segurança, porque eu sempre trabalhei assim na violência doméstica, linha de frente. Vamos fulano, vamos isso, vamos aquilo. E eles pegando a viatura, eu já pegando as coisas e eu entrando. Então, A senhora ia pra frente porque os junto? delegados sempre deixavam eu fazer isso. Eu agradeço cada um dos delegados, que eles me colocaram numa posição ali de liderança. Eles me deixavam eu tomar atitude de chamar os colegas a hora que for chamar da casa. E os amigos vinham, nunca. Gente que não estava de plantão saía, ia ajudar. Nós trabalhávamos equipe. Equipe mesmo. Porque fica difícil para um policial não atender um chamamento. Porque se aconteceu, por exemplo, quando eu chamava, vamos que tem um local de crime. E eu fui uma escrivã que gostaria de deixar bem claro que eu não ficava só atrás da minha escrivania. Eu fui escrivã de fazer local. A nossa época pegou uma época que a maioria dos escrivães faziam isso. O Alvir também gostava muito de fazer. Porque o escrivão que torna tudo burocrático, o fato, ele que leva tudo no papel. Então, se ele for no local, o escrivão tem percepção, deve enxergar, ver um vestígio, alguma coisa de crime que tem ali, que ele pode servir. Às vezes é uma madeira. Tinha uma madeira lá com um pedacinho de sangue. Mas, às vezes, aquela madeira causou um grande estrago numa pessoa. Pode até ter causado uma morte. Porque você tem que periciar. Nós fazíamos, não tinha perito. Nós nomeávamos entre nós os peritos. Nós éramos peritos. 2 de confiança.
E nos últimos casos, a gente chamava profissional da cidade para ajudar a distinguir, a dizer sobre aquele objeto, que prejuízo daria para uma vítima. Então, nós trabalhamos muito isso nos inquéritos e deu certo. Deu certo porque nós não nos envergonhamos nos nossos inquéritos perante os demais, dos demais municípios. Nós temos inquérito aqui. Eu tive um inquérito, em 2002 mataram uma jovem estudante aqui em Amambai, em frente à delegacia. Em frente à Em delegacia? frente à delegacia. E aquela menina, eu estava na minha casa, quando eu cheguei já tinham socorrido. E teve 2 versões do crime. E a pessoa, o autor, colocou um excelente de um advogado de Dourados. E a vítima, além de nós que ficamos muito revoltados, aconteceu um crime praticamente dentro da delegacia, toda a família, toda a faculdade dela, e nós fomos para cima. Olha, nós trabalhamos. Se eu tenho que falar de um inquérito que eu fiz com amor, carinho e profissionalismo, foi esse inquérito. Ele foi o 2º inquérito do criminalista de 900 jurados que ele fez um elogio em plenário. Ele elogiou o meu inquérito de 900 que ele fez, foi o 2º. Então, eu sinto assim como dever cumprido, né? Como dever cumprido de ter conseguido, junto com a equipe, que quando eu falo eu como cartorária, né? Junto com as equipes dos policiais, o Edson Lígio, papiloscopista na época, me ajudou muito, e o inspetor Wagner. Nós fizemos retratação do crime, simulação dos fatos, tudo que se puder você levar em conta no inquérito, nós fizemos. E tudo sem a tecnologia que tem hoje, né? Sem a tecnologia. E foi condenado. Então, nós, até o doutor Isaac de Barros, muito conhecido, ele fez um elogio. Falou, eu sou obrigado a elogiar. Interessante. Qual que foi, Então, assim... a gente acha, né, Rodrigo, coisas assim, que isso aí que é o alimento da nossa, é a nossa energia na polícia. É você fazer as coisas como forma de se comprometer de fazer e dar certo. Porque às vezes, infelizmente, alguma coisa não dá certo, né? A cena de crime é forte. A cena de crime é forte. Ela marca e ela deixa a gente com a cabeça bastante... a gente não pode ser o polícia que é frio, que fala, não, eu vi, não me aconteceu nada, ele precisa fazer um tratamento. Porque a gente tem que ter sensibilidade para tratar as coisas, seja policial ou profissional, o que for. Você não pode ser insensível. É o caso do Japorã, né? Aquele acidente em Japorã. No meu plantão, eu tinha umas coisas muito difíceis. E nós fomos, todos os escrivães, fomos para o local. 9 pessoas mortas no local, criança com cabeça decepada, gente sem perna, uma perna pendurada no ônibus. Então, você chega ali com o dever. Não tinha mais que preservar aquelas vidas, mas nós temos obrigação. Obrigação de lidar com os corpos com carinho, respeito. E aí você ficar a noite toda mexendo com aquela, emendando pessoas, porque parte, orelha que sai, voou, saber de quem. Então, situações que se você contar para pessoas que não imaginam o que é um crime, ele assusta. Só que nós temos, por isso que eu falo, que a academia prepara. Eu já fui com 30 e poucos anos para academia. Eu já tinha uma noção de vida, eu já tinha vivido muito num ritmo de vida, mas eu consegui me adaptar, graças a Deus. Qual que foi o crime que mais te chocou, dona Leda, que você teve que relatar? Teve um crime, porque nós, como Amambai, para a sociedade amambaiense saber, é uma delegacia muito bem vista por
pela nossa diretoria de interior, ela é uma delegacia assim que é pioneira no trabalho. E com isso, muitas delegacias contam com o nosso apoio. Esse acidente do Japorã, por exemplo, era para Coronel Sapucaia, porque nós trabalhamos, temos que tocar o inquérito que cai dentro do nosso município. Uhum. E aí caiu, questão de metros, deu no município de Coronel Sapucaia. Mas a Mambaia avocou, que fala avoca o inquérito, trouxe para cá o delegado regional, alegando que nós estávamos mais em grupo, era mais fácil aqui De chegar ali. Aí tocamos esse de Japorã. Que foi um acidente, né? Que foi um acidente. Agora, o que me chocou, que eu fiquei assim... Eu cheguei a ouvir, parece que vozes, de tanto que você fica assim, imaginando a cena, parece que eu cheguei a ouvir vozes, me assustei. Foi de um cidadão que matou a sogra, o cunhado e 3 crianças. Não tenho na memória se um era filho dele, mas matou as crianças, matou a família completa, decepou e ainda pôs fogo. Aqui em Mambaia? Em Coronel Sapucaia. Aí o inquérito estava sem delegado lá, o delegado respondendo aqui. Aí o delegado falou assim, o doutor Leandro, que estava atendendo aqui, e falou assim para mim, a senhora me ajuda a fazer esse inquérito? Porque eu sempre eu gostei muito de carimbar. As minhas coisas eram todas carimbadas, sabe? Porque o escrivão tem os carimbos necessários. Mas hoje já faz mais no computador. E eu tinha meus carimbos. Eu gostava de carimbo. E ele ria, ele dizia engraçado, os inquéritos da Dona Leda são diferentes. Aí ele veio e me falou, Dona Leda, a senhora quer carimbar bastante? Eu vou... A senhora serve de escrivã para o fato aquele? Falei, tudo bem, doutor. Né? Aí ele trazia as coisas e nós naquilo. Pensa a violência. As fotos, aquela criança pequenininha, parece que tinha uns 6 meses, parecia um anjinho que estava flutuando no fogo. E conseguiram tirar as fotos, conseguiram reproduzir bem e prender o autor. Conseguiram prender o autor. Então foi um crime assim considerado bárbaro. Uma cena assim que eu não cheguei a ver a cena pelo papel. Eu me senti muito mal. E esse caso da morte da estudante em frente da delegacia, né? Foi. E todo dia uma coisa, estupro. O estupro é um crime reprovável pela sociedade, reprovável pelo ser humano, muito difícil de aceitar, muito difícil para a estuprada, muito difícil de educar, porque e ainda mais quando você vê uma criança estuprada. Criança mexe com o coração da gente, sabe? Eu tinha dias que eu saía de lá, ia do meu cartório, ia no banheiro e falava assim, eu fiz uma promessa de servir. O que importa hoje não são as lesões, não é o ocorrido, mas a sentença. Eu tenho que ser uma escrivã para trazer tudo nos autos. Então eu fazia esse propósito para vencer, para poder. E quando acontecia a sentença que vinha, até teve uma época que falaram assim, o dedo da Dona Leda é muito pesado. Eu falei, o meu dedo pesa conforme o crime. Porque fui muito compreensiva também. Ajudei muito a família. Voltando às questões da violência doméstica, que nós iniciamos um trabalho de ouvir as partes e dar aconselhamento.
Isso aí a gente fazia, lógico que não era nos casos de tentativa de homicídio, ameaça de morte, não, né? Aí a gente já... Mas esses que as mulheres costumavam aí pedir opinião. Ai, na minha casa está acontecendo isso. Por quê? Então a gente chamava o casal. E nós conseguimos arrumar muita família, assim, sabe? Talvez seja esse trabalho que o Adelino faça, né? Ouvir um pouco as vítimas antes de levar para o papel, porque tem situações que você não não é nem um delito, praticamente É uma uma situação de casal. situação de casal. Você, por exemplo, você não quer ir à noite, na sexta-feira, não quer sair com a mulher e tomar cerveja. Ela fica tão brava, ela liga a torneira da mangueira, liga a mangueira a noite inteira para gastar água. Para incomodar o marido, para ele gastar com... Aí o marido vai e fala o que é que ela fez. Isso aí são coisas... Isso são relatos. Relatos verídicos. Que chega o homem falando a conta, vai dar quanto? Aí vem a conta tantos, sabe? Então existe fatos que a violência, elas começam também por conta da mulher. Aí eu te falo, se você deixar quieta, o homem fica marcando, fala, eu não vou pagar. Porque você não quis sair para não gastar. Isso é coisa que se faça, por isso que eu digo, tem horas que você tem que conversar com o casal, com as partes. Porque são coisas assim que... Aí você olha, vou classificar como isso aí. Só que dali pode originar. O feminicídio. Ali ele gastou, pagou. Mas será que esse homem... Aí vem a conversa, ao ficar de bem, a desculpa, sabe? Então a senhora também atuava como uma psicóloga dentro da delegacia. Olha, o aconselhamento da mulher, ele exige o quê? Uma equipe. Eu fazia uma equipe, embora contei com psicóloga, porque tem situações que você vê que não é para você, que é bastante complicado. Agora, essa da situação da água que eu relatei, eu administrei a situação. Depois de uma semana, chamei a mulher, como que estava, porque eu sempre acompanhei. Sempre acompanhei, porque aquilo às vezes ali, mas depois volta a raiva, né? Então, para ver se realmente cessou aquilo lá. Agora, o trabalho que nós chamávamos de SAM, Leda SAM, Leda Sala de Atendimento à Mulher. Então, ali nós o que fazíamos? Atendíamos a mulher em todo o sua totalidade. Toda a sua totalidade. Quando era um assunto que envolvia um tratamento de saúde, nós encaminhávamos para o médico. Ali a mulher jogava na nossa mesa toda a sua vida, seu problema. E você ficou quantos anos da sua vida atendendo ali na sala, a sala da mulher? Na sala da mulher foi com a ida de 2005, né, que foi para lá, até 2019. Mas desde o início que você ingressou na polícia, você já começou também? Já comecei, e os atendimentos, olha, casal que precisa de aconselhamento, principalmente os primeiros anos de casado, eu penso assim que as divisas instituições que trabalhassem melhor isso aí, abordasse o cotidiano de um casal, sabe? E até mesmo entre irmãos, mãe, e pedir que o filho está acabando com as louças da casa, o filho está revoltado, o filho não quer isso, não quer aquilo, sabe? Tudo isso. Não era só... atendia a mulher e seus problemas. Porque muita coisa, eu não sei se eu tô pensando errado, mas tudo que pode gerar um crime, tudo que pode vir a gerar um feminicídio também... O feminicídio não é só de marido e mulher, né? Ele pode ser do irmão, ele pode ser de um pai, pode ser... Ele pode ser de qualquer homem, né? Exatamente. Que possa ter ficado com raiva, bravo, sei lá. Ou, né, por conta dessas questões matrimoniais, né? É isso?
O feminicídio é o endurecimento da lei, né? Porque a lei sempre foi aplicada, a lei de homicídio, do homicídio, com a pena de 12 a 20 anos. Aí, com essa... Nos últimos tempos, nós temos percebido que, a nível de Brasil, e o nosso Estado também está liderando nisso, é o assassinato de mulher, né? É matar em mulher. Então, o que foi criado? Foi criada essa lei do feminicídio para mudar algo que o Código Penal não permitia que fizesse só com a Lei Maria da Penha. Então, a lei do feminicídio veio exatamente para punir o assassinato de mulher. Se o irmão matou, ele cometeu o feminicídio. Ele vai para 20 a 40 anos de condenação. Se é o marido, se é o... E também com a grande importância que essa lei está bem clara que é para aplicar nos casos de escolha de gênero. Porque estava um desrespeito muito grande. Então, as pessoas se implicando com o Estado, com a escolha de cada cidadão. Então, indo no limite de assassinar. E hoje a lei está sendo aplicada o feminicídio no caso de travesti, no caso de homossexuais, relações entre do mesmo sexo. Então, isso aí veio o quê? Veio dizer para os assassinos, parem, porque a coisa não vai brincar. Eu, do meu ponto de vista, claro que a gente quer tudo, mas vem saindo aos poucos, as leis vêm vindo aos poucos, né? A Lei Maria da Penha é de 2006, o quanto ela avançou até agora. Tem essa lei do feminicídio. Agora nós temos que contar com a LEP, Lei de Execução Penal. O nosso Brasil peca em como aplicar a lei, que é 1/3 da pena fechada. Diz a Lei Maria da Feminicídio que não tem fiança, né? O crime de violência doméstica, feminicídio tem fiança mesmo, né? A violência doméstica não tem mais fiança, não pode retirar mais a medida, tem medida protetiva, não pode estar retirando. Então, uma série de coisas que está ajustando, porque antes era difícil trabalhar. Me conta uma coisa, com seus anos de experiência, o que faz com que a mulher fique ligada a uma pessoa que pratica violência contra ela? Você ainda vê que isso é muita questão financeira? Financeira. A mulher, ela tem por hábito e por costume ter que morar com alguém. Eu penso assim. A mulher, ela tem A mulher ficar sozinha numa casa, ela mesma tem preconceito de si própria. Se o fulano sair, eu vou ficar sozinha com as crianças. Muita fala. Mas e daí? Se a tranquilidade dela depende da saída daquele homem. Então, é muito argumento, eu ouvi muita parte dizer, mas eu não posso ficar sozinha. Tanto é que dali um mês ela arruma outro companheiro. Às vezes pior que aquele. Então, o que precisa? Nós temos que preparar as mulheres. A mulher tem que ser mulher. Quando você fala mulher tem que ser mulher, ela tem que ser independente? Não, a mulher não. A mulher tem que ser mulher em ter um preparo para administrar sua própria vida. Ela não precisa depender financeiramente, emocionalmente de ninguém. Porque se ela tiver um preparo, ela vai aprender a viver. Ela tem que aprender a viver a sua vida. A mulher, porque a mulher tem que colocar na cabeça, no meu ponto de vista, que ela vive com a pessoa e não a pessoa. O momento que você aprender a viver com a pessoa e não a vida da pessoa, você, inclusive, mantém um relacionamento mais duradouro e você não se torna implicante.
Porque tem muitas coisas que é implicância dentro de um relacionamento. Eu tive um caso de um relacionamento que a mulher não aceitava que o marido misturasse a comida no prato. Aí é fogo, hein? Com uma criança de uns 5 anos, verdade, gente, eu conto isso aqui para as pessoas começar a entender até que ponto chega você compartilhar o mesmo ambiente. Tá? Isso é uma questão. Essa pessoa chegou na delegacia dizendo que não queria mais o marido. Não quero, não tem condições, ele é uma pessoa, é muito relaxado, é isso aqui. Aí foi e chegou ao ponto de dizer que ele misturava a comida para comer e ela não gosta de ver comida misturada no prato. Ela servia com... E ele aguentou, não sei, servia, sabe, com buquinha? Gente, olha... Uma coisa assim que... E como é que a senhora administrou isso? Aí eu falei, isso aqui não é só para mim. É para mim e para o delegado. Porque tem coisas que você não consegue. Você vai falar, separa. E você vai dar um conselho para ficar. Aí eu chamei o delegado, né? Falei, doutor, olha, a situação é essa. O doutor falou, mas aqui não tem crime. Aqui não tem... Aqui há um desentendimento, né? Há um desentendimento é mesmo que um comer com a mão esquerda e outro com a direita. São hábitos, enfim, vocês não e ela viram queria isso? separar, ela chegou na delegacia para separar do marido por conta que ela não aguentava mais ele e o final disso tudo era porque ele misturava E ela comida. falou, e uma das coisas que eu não suporto nele, não gosto, ele é um relaxado. Mas ele chegou a bater nela? Não bateu. O homem separou. Aí eles separaram por esse motivo. Aí eu e o delegado, nós falamos, então vocês procurem um... Não estavam alterados, não estavam só... Esse era o... Aí separou. Procuraram advogado, separou. Hoje ele tem uma família e eu não sei a situação dela, como que tá. Mas... Se ele continua ainda misturando a são comida ou não? motivos, por isso que eu penso. São motivos que você até acha engraçado. Não, né? mas é o que Não, o mas Raul falou. Não sabe se ele continua misturando comida ainda, hoje em dia. Mas eu acredito que sim, porque ele preferiu separar, né? Mas olha uma coisa assim que interessante, né? O que passa pela mente humana. Então são coisas assim. Eu penso, a mulher tem que se empoderar. Ela tem que manter o relacionamento até quando ela quiser. Tem. Mas ela tem que estar preparada para dar os seus pulos. Você não adianta separar e ir chorar e pedir coisa e viver sobre a dependência de pai e mãe. Leva problema mais para a família, né? Nós temos que acordar as mulheres para para trabalhar, A independência dela. estudar. Isso aqui é estudar, trabalhar. Aí vem umas e diz, mas eu não estudei porque meu marido nunca deixou. Então tem uns casos específicos nisso aí, especial, que nós temos que atender diferente. Por isso que eu penso assim, a Lei Maria da Penha, Rodrigo, veio como uma lei civil e penal. Ela veio para punir todos os tipos de maus tratos, de ruindade, contra a mulher. É uma lei, uma das melhores do mundo. E tem a que é de responsabilidade de quem? Dos operadores da lei. Então, ela é dividida, essa lei. É a parte dos operadores da lei, que é desde a segurança pública, a defensoria, o Ministério Público e o Judiciário. Então, são os operadores da lei. Sai uma lei, é editada, ela é promulgada, vem, você tem que cumprir. Você não tem que se preparar para cumprir. Você tem que cumprir. É assim que funciona.
Mas veio outra das leis, as leis das políticas públicas, do empoderamento. O que é o empoderamento? De responsabilidade das 3 esferas que fala: municipal, estadual e federal, né? E os poderes executivo, legislativo, executivo e judiciário. Então, esses têm que fazer a parte onde vem o gasto. É uma lei cara e que está tendo, posso falar, com conhecimento de causa, com pouco investimento. Porque é uma lei que tem um investimento, tem que ter um investimento muito grande. Porque vai ajudar a mulher a estudar, vai cuidar da saúde dela, vai, enfim, vai arrumar trabalho. Vai prover, né? Vai prover, é muitas coisas que tem que fazer pela mulher. Não adianta só combater a criminalidade. A lei é maior, ela é mais importante. É a parte da educação, né? De fazer com que a mulher entenda que ela não pode ser dependente mais de nenhuma forma e de ninguém. De ninguém. Essa está no bojo da lei. E é para ser trabalhado desde 2006. E que nós temos que os operadores da lei punir, né? Punir e penalizar, vamos dizer, punir e penalizar, né? O autor. E a parte a outra parte da lei tem que o quê? Empoderar. O que é empoderar a mulher? É preparar a mulher desde criança. Por isso que eu penso assim, com a minha experiência que eu tenho, nós temos que começar nas escolas essa legislação de que menina e menino têm direito igual. Que eles precisam ter atitudes de coleguismo, tem que ter um respeito um com o outro. Não pode deixar o irmão bater na irmã. Não pode nem a irmã bater no irmão. Então, as famílias precisam recuperar isso. As escolas, os professores falam que tudo é para eles, realmente. Mas cabe muito às escolas fazer esse papel para nós, para a nossa sociedade. A gente, como professor, a gente não pode educar, mas a gente pode dar o caminho, né? Dar o caminho, exatamente. Quem educa realmente é a família. Mas o professor pode encaminhar essas crianças no seu caminho certo, né? Pelo menos dar o conhecimento, né? E é como você disse, né? O policial jura, mas se ele vai seguir aquilo ou não, né? O professor ensina. Né? Mas o professor ensina e a criança vai seguir ou não. Mas pelo exemplo do professor, eu acho que sendo aquela pessoa que vai conseguir passar para a criança, porque a criança ela é suscetível a esse conhecimento, né? Então começando desde cedo, batendo nessa mesma tecla, aí tem aquele ditado popular, né, Raul? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então vai sendo moldada essa sociedade, essas crianças, né? É isso aí. Teve uma coisa que a senhora falou que mudou, que eu acho que era ainda bem que mudou, né? Que era uma coisa que acontecia muito, que era sobre a questão de, às vezes, a pessoa voltar atrás e tirar a medida protetiva, né? Eu acho que era uma coisa bem frustrante, né? Porque geralmente você visualizava que a pessoa estava voltando atrás, tirando a medida protetiva, a mulher, muito por uma pressão e uma manipulação do homem em relação a ela. Não é que ela estava, tipo, arrependida de ter feito a medida protetiva. É mais uma pressão do cara. Aí você, às vezes, enxergava que isso poderia dar um ruim lá na frente, né? Então, quer dizer que mudou. Hoje em dia, quando a mulher entra com a medida protetiva, ela não consegue retirar depois. Não tem como ela voltar atrás nesse sentido, então. É verdade. Esse foi o legislador, todo legislador, a gente tem que entender o pensamento do legislador, o que ele pensa com aquela lei, né? Ele, no início, acharam que seria ia muito contra o direito individual. Então, vamos deixar a mulher ter o direito de escolher se quer processar ou não. Não deixar no calor da ação. Tinha 6 meses para decidir. Até 6 meses retirar. Mas, olha, cada situação bem desagradável que acontecia, cada
lesão corporal, de repente vinha mulher, olha, eu conversando bem com fulano, detalhe, ele me pediu perdão e eu não quero mais processar, eu vou retirar a representação, que a medida e representação, então não quero mais que Era quase que processe. revoltante, né? Você vê ali Aí a situação. você fala, mas nossa, e você está morando onde? Ah, estou morando com ele. E, claro, ele continua assim, mas ele vai mudar, eu tenho certeza. Eu não quero mais, eu não quero. Aí vai a retratação, que a gente fala, compareceu para retratar a representação criminal, né? Não quer mais que processo, porque já existiu acordos amigáveis, não existem motivos mais. Aí, 2, 3 dias, a mulher, olha o que o miserável me fez. Então, nós vivíamos fazendo 2 inquéritos dentro de um mês, às vezes. E isso aí veio com muita força, não tem mais que retirar. É lesão que depende de representação, a mulher não retira. E quando pede uma medida protetiva, tem que seguir o rito. Nós não podemos deixar, porque a Secretaria de Segurança Pública já nos passou qual é o procedimento. Receber a vítima, acompanhar, policial acompanhar. É algo muito importante, porque às vezes o autor ele já fica rondando a vítima, para não acontecer o tal do feminicídio. É muito importante a vítima chegar e falar, eu quero a medida protetiva porque eu quero segurança das autoridades até que eu consiga mudar ou fazer uma coisa, viver sem o risco, né? Enquanto ela está com risco, tem que fazer a medida protetiva, sim. É necessário. Dona Leda, tô vendo que a senhora tem 2 medalhas aí no seu peito. Quer contar para nós o que são essas medalhas? Ah, sim. Essa medalha aqui é honra ao mérito por tempo de serviço. Quem recebe 10 anos e 20 anos. Quem recebe a medalha de 10 anos e 20 anos, Dá para ver né? só. A medalha dá para ver, né? É a pessoa que trabalhou bem, tem um nome, algo assim importante para a sociedade, do seu local, principalmente o seu local de trabalho, e também ele nunca levou punição. Eu nunca tive, graças a Deus, e meu esforço e minha responsabilidade, nunca tive nenhuma advertência, uma sindicância ou nada. Eu nunca respondi por sequer uma desconfiança a meu respeito. Indisciplina, alguma coisa, ou bolido alguma coisa do Estado, desviado das minhas funções, né? Então, graças a Deus, eu recebi essas medalhas que eu guardo com carinho, recebi de 10 anos e recebi com 20 anos de serviço. Então, com 10 anos já estava bom, em 20 anos continua. Continua. Continuei, né? E, dona Leda, esse seu atendimento às mulheres, a gente sabe que ficou aí por muito tempo, né? E a senhora se aposentou da Polícia Civil, mas a senhora continua aí nessa luta? Como é que funciona? Eu sei que muita gente ainda te procura. Conseguiu quietar mesmo? Eu sei que muita gente te procura quando o assunto é crime contra a mulher, né? Sim. Olha, eu aposentei. Tem quanto tempo que a senhora aposentou? Deixei de ir na delegacia, né? Eu aposentei, deixei de ir na delegacia. Eu costumo falar que eu deixei de ir na delegacia, mas a minha casa é aberta para as mulheres. E deixo claro aqui que não existe um valor financeiro em troca disso. Porque eu me sinto... Eu tenho talento, porque eu consegui, com as próprias mulheres que sofreram, me darem essa bagagem de conhecimento. Então, elas passaram por mim e eu não fiz uma faculdade da Maria da Penha, mas elas me trouxeram todo o sofrimento delas e eu vivenciei. Eu vi elas sofrerem. Eu sei o que é a violência. Então, hoje, eu abri a minha porta da minha casa, como falei, para atender aqueles casos que financeira, a pessoa não tem condições de procurar, às vezes, um advogado para orientar.
Às vezes o Ministério Público também não pode atender todo mundo, que é muitas situações, né? E aí a pessoa chegou lá em casa, Você já vai dar uma mão. já vou lá, já vem para a sala, já às vezes toma café comigo, até almoça. É desse jeito, porque eu costumei, sabe, a Ai, levar mulheres, a atender. Inclusive, uma situação, eu hospedei 3 meses uma mulher lá, porque ela estava correndo risco, né? Então, eu falei, fica aqui, porque aqui ninguém vai te fazer nada. então. Só um detalhe que eu gostaria de acrescentar na questão dos inquéritos, que Não. nós tínhamos que sempre dependemos de laudo, né? No caso de estupro, laudo psicológico também, o laudo psicológico que eu quero agora em público aqui, por meio de vocês, tornar assim meu agradecimento público ao Dr. José Luiz Saldanha Moreira, que nosso médico perito, que era pago para atender 6 horas, mas ele atendia a hora que a gente chegava, atendia, fazia os laudos para nós. Foi um parceirão na violência doméstica também. E, enfim, todos os tipos de crime que levam laudo. O doutor Bandeira também nos ajudou bastante nos últimos tempos. Ele nunca deixou de nos atender, ele via necessidade, ele fazia laudo para nós. Gostaria de agradecer também a doutora Cláudia Esguissardi, a psicóloga Cláudia. O quanto ela nos ajudou com os laudos psicológicos, porque se dependesse de sair fora aqui em Ponta Porã, os processos eram amorosidade total. E a doutora Cláudia fazia com tanto amor, tanto carinho, e nunca voltou um inquérito dizer, suspeitando ou achando que não batia com as informações. Ela sempre foi muito competente no que fez para nós e isso ajudou. Então, quando a gente fala assim, eu posso dizer que eu consegui trabalhar, eu consegui, as pessoas nos ajudavam a fazer. E isso foi muito importante. A Mambaia, em geral, sempre, nunca negou uma ajuda. Nós somos solidários até. A minha função foi bem desenvolvida, eu considero, porque eu tive parceria. Legal. Dona Leda, tem uma pergunta clichê, né, Raul? Que a gente faz aqui no programa, para todo mundo que vem Ah, aqui, sim. que eu pergunto se a Dona Leda pudesse dar um conselho para Ledinha, lá quando criança, qual que é o conselho que você daria para você criança hoje? Olha, Ledinha, cresça, faça direito. Eu daria o curso de direito para ela. Faça educação também. Mas você faça o seguinte: você seja uma policial. Porque quando tem uma mulher aí que, quando foi para ser policial, ela teve muita dificuldade. Teve pessoas que tiveram preconceito com ela. Até começavam a falar, e ela é casada, tem marido? Então, dizendo, até colocando em risco a minha feminilidade. Achavam que o trabalho era para homem. E eu penso o seguinte: trabalho para homem e para mulher. Independente de sexo, cor, o que você pensa. Você querendo fazer um serviço, tem que fazer. Então, a Ledinha teria que ser polícia. Legal. Já deu uns tiros em alguém, Dona Leda? Já precisou dar uns tiros em alguém? Olha, até fui na igreja fazer um agradecimento, porque eu nunca precisei efetuar disparo de arma de fogo em ninguém. Por mais que usava o meu revólver na minha bolsa direto, municiada, Puxa, com os melhores, puxa o microfone. Aí. meu revólver municiado, né, com as melhores munições que os delegados colocavam, porque nós corremos risco, sim. Risco a gente corre a qualquer momento, só que você não pode ter medo de morrer. Você tem que saber que você está fazendo algo interessante para a sociedade, algo bom.
e pensar muito e ter muita paz de espírito, senão você não sai. Eu nunca deixei de usar minha arma, saía com ela por aí, mas fui respeitada, nunca fui ameaçada por ninguém. As pessoas gostavam até de conversar comigo, porque eu, fora do meu serviço, eu sempre fui uma cidadã. Não tinha medo de ir nas festas, gostava de um baile, de um vaneirão, gosto até hoje, e seguia o conselho do meu Alvir. Vamos trabalhar, Ledinha, e daqui vamos ele tocar violão, sanfona, e eu ia dançar. Eita, Então, e o terceiro marido, nem cuidar para não dar uns tiros no terceiro marido, né? ainda bem, é uma questão na casa. Que não me incomode, né, dona Leda? Então, quer dizer que isso aí foi porque não precisou, né? Aham. Porque a gente faz no próprio juramento, faz um compromisso em defender a pessoa. Se tivesse alguém precisando ser defendido, com certeza absoluta que eu usaria minha arma. Legal. Não tenho assim nenhum Não tá com ela ali na bolsa ainda hoje, né? preconceito. A senhora tem porte, então. A Eu senhora... só vou dizer para você, polícia é sempre polícia, nunca deixa de ser. Então ela tá com a arma na bolsa. Ai, É melhor ter e não precisar usar do que precisar usar e não ter. Mas você recebe como um escudo. Você tem que ter um carinho pelaquela arma. Não achar que aquela arma ali é para para descontar os teus dissabores, as tuas mágoas. É um compromisso, né? Você tem que saber o local que você coloca o teu revólver. Em que momento você usar. legal. Dona Leda, quero agradecer a sua presença aqui. Dizer que o papo foi muito bom, sabe? Saber um pouco dessa pessoa que atendeu muitas mulheres, muitas famílias, né? Desse tino, Raul, de investigadora, que ela não contou aqui porque mas teve muito caso aí que quem desvendou Fez a tudo, diferença foi quem ela. desvendou foi a Dona Leda, que ela não quis contar muita coisa pra nós hoje. Mas ela é uma das fez muito papel de investigadora aí, muito crime contra a mulher. Pode falar. Isso eu não posso me omitir, mas a investigação geralmente é um fato assim bem interno, mas é um dos meus pratos cheios. Eu gosto muito de investigar. Trabalhei junto com meus colegas investigando fatos assim que parece que não vinha à tona, mas nós conseguimos com muito esforço e levando em consideração aquilo que muitas vezes parece que é indispensável no local, é o que traz a verdade. Fomos muito felizes nas nossas investigações, sim. É isso aí. O microfone está aberto para suas considerações. Eu agradeço imensamente essa oportunidade de falar com o povo que dependeu do meu trabalho, pedi até desculpa para aqueles que, quem sabe, não atendi como deveria, porque nós somos cheios de falha, nós somos humanos, não temos tanto recurso. A delegacia da mulher que nós almejávamos ainda não conseguimos. Nós trabalhamos com pouco material. Nós, às vezes, relutamos para atender melhor e não conseguimos. Mas nós temos, assim, no meu caso, eu sou muito otimista. Eu tenho certeza que a nossa cidade é uma das melhores para ter as melhores coisas. E nós vamos conseguir em breve muita coisa. Vamos conseguir trabalho para mulheres que estão desempregadas. Vamos lutar. Começou uma coordenadoria da mulher, que está com a dona Derli Jaime. Eu espero que ela tenha bastante carinho, que ela trabalhe em defesa da mulher, na empoderação. Hoje nós precisamos da empoderação da mulher. Sabemos que as vereadoras estão também lutando pela causa feminina. É muito bom saber que elas estão
já com projetos na mão para iniciar esse belo trabalho que nós vamos assistir. Vamos confiar, mulheres. E eu continuo à disposição de quem precisar Sou mais conselheira hoje, né? Precisar de um conselho, esclarecimento, tanto para homem também. Eu não tenho, assim, muita discriminação nesse sentido. Jovens que às vezes estão colocando os pés pelas mãos. Você pode me procurar, jovem, que eu também te ajudo. Não tem isso de não poder. Pode sim. Então tá. Um abraço. Muito obrigado, dona Leda. E tamo junto. Tamo junto.